Olá, pessoal do Resumo Popcorn. Você já entrou em algum lugar comum e, sem entender porquê, sentiu que havia algo errado ali? Backrooms. O não lugar transforma essa sensação em terror. Corredores vazios, luzes fluorescentes, carpetes antigos e ambientes que parecem conhecidos, embora nunca tenham existido. O filme não quer apenas assustar com monstros. Ele quer fazer você desconfiar da arquitetura, da memória e da própria realidade. Antes de continuar, inscreva-se no Resumo Popcorn. Ative o sininho e deixe o seu like, porque aqui você encontra análises completas sobre filmes e séries. Dirigido por Kanye Parsons, Backrooms nasce de uma lenda da internet, mas evita o erro de transformar um conceito viral em uma sequência de sustos. A produção entende que a verdadeira força desse universo está no desconforto provocado pelos espaços liminares. Lugares de passagem que deveriam estar cheios, mas aparecem abandonados, silenciosos e desconectados do mundo. O filme usa essa estética para criar a sensação de ausência, como se cada sala fosse a lembrança incompleta de algum lugar real. A história acompanha Clark, interpretado por Chiwetel Ejiofor, um homem destruído, separado da esposa, dependente do álcool e preso a uma loja de móveis decadente. Quando ele descobre uma passagem impossível no porão do estabelecimento, encontra uma rede infinita de cômodos, corredores e construções que desafiam qualquer lógica física. O mais interessante é que sua entrada nos backrooms não funciona apenas como uma descoberta sobrenatural. Ela também representa uma fuga. Clark encontra naquele labirinto uma alternativa para a vida que não consegue consertar. Chiwetel Ejiofor entrega uma atuação desconfortavelmente humana. Clark desperta pena, irritação e medo quase ao mesmo tempo. Ele não é apresentado como um herói convencional, mas como alguém que usa a própria dor para justificar comportamentos destrutivos. Essa ambiguidade dá ao filme uma densidade que muitas adaptações de terror digital não alcançam. Renate Reinsve interpreta Mary, a terapeuta de Clark, uma mulher controlada, mas marcada por lembranças traumáticas da infância. A relação entre os dois cria o centro emocional da narrativa, enquanto Clark deseja ser confirmado em sua visão derrotista. Mary tenta resgatá-lo de um estado mental cada vez mais perigoso. Os backrooms funcionam como espelho para os dois personagens, repetindo lugares, pessoas e memórias de maneira deformada. Visualmente, o filme é eficiente. Os enquadramentos amplos diminuem os personagens diante dos ambientes, enquanto a câmera os aprisiona entre paredes, portas e corredores. A fotografia amarelada, o ruído das lâmpadas e o design sonoro criam uma ansiedade quase física. Muitas vezes, Parsons segura o monstro fora do quadro e permite que passos, sombras ou movimentos distantes façam o trabalho. O ritmo pode frustrar quem espera terror acelerado. A primeira metade investe no drama psicológico e na construção do ambiente. Porém, essa lentidão é deliberada. O filme quer que o espectador permaneça dentro daqueles espaços para sentir o mesmo isolamento dos personagens. Quando a ameaça finalmente se torna explícita, o impacto é maior, porque o desconforto já foi instalado. Backrooms, um não lugar, é uma estreia inventiva e marcante. Não explica tudo, não entrega respostas fáceis e nem tenta agradar quem precisa de uma narrativa fechada. Seu maior mérito está em transformar culpa, solidão e memória em arquitetura. É um terror sobre pessoas presas em lugares impossíveis,
mas também sobre pessoas que constroem prisões dentro de si mesmas. Atenção. A partir de agora, spoiler, Clark explora os backrooms como fuga de sua vida fracassada. Para buscar provas, leva Kat e Bob ao labirinto. Eles percebem que uma entidade persegue quem entra ali. Os backrooms reproduzem a realidade como uma memória desgastada. Lugares e pessoas retornam deformados. Assim surgem os Still Lifes, cópias com rostos distorcidos e comportamentos mecânicos. A dimensão transforma lembranças em criaturas ao tentar reconstruir seres humanos. Kat e Bob morrem durante a exploração. Quando Mary entra procurando Clark, encontra um homem transformado. Ele não deseja voltar ao mundo real. O labirinto virou um refúgio contra o alcoolismo, o fracasso, a separação e suas responsabilidades. Mary desperta amarrada diante de Clark de 3 cópias humanas ao redor de uma mesa. Clark explica que elas não sentem dor e as trata como objetos. Também revela que pode se alimentar delas. Ao abrir a geladeira, a cabeça de Kat aparece, indicando que Clark ultrapassou o limite moral. A sequência mais forte acontece quando Clark força Mary a representar sua esposa. Ele coloca sobre ela o cabelo arrancado de uma cópia e exige uma sessão terapêutica encenada. Clark quer ouvir que não tem culpa. Deseja que Mary confirme que sua violência, sua bebida e sua amargura são consequências de uma mente que não controla. Mary abandona a postura de terapeuta e o confronta. Ela diz que Clark usa a dor como desculpa, culpa a todos ao redor e se recusa a mudar. Esse diálogo resume o filme. Trauma pode explicar comportamentos, mas não absolve escolhas. Clark não quer ser salvo. Ele quer ser validado. Então surge a criatura que perseguia o grupo. Uma versão deformada de Clark, vestida como pirata dos comerciais da loja. O monstro representa sua raiva, seu ego e a caricatura construída para esconder o fracasso. Clark acredita que encontrou um semelhante, mas a criatura o agarra e o mata com uma mordida no pescoço. Ele é devorado pela pior versão de si mesmo. Mary foge por corredores impossíveis e por uma cópia da loja. Durante a perseguição, usa o pedaço de concreto com a marca de sua mão infantil para golpear a criatura. O objeto representava o trauma ligado à mãe abusiva e ao confinamento vivido na infância. Ao quebrá-lo, Mary transforma a lembrança dolorosa em instrumento de libertação. Mas sua fuga não significa liberdade. Mary é capturada pela Sync, organização que estuda os backrooms. Phil explica que o local funciona como um eco de memórias e revela que a empresa mantém uma entrada controlada. Quando Mary pergunta se poderá ir embora, ele evita responder. A cena final mostra uma versão distorcida de Mary presa nos backrooms. Isso pode significar que a dimensão criou uma cópia dela, ou que Mary nunca escapou. O encerramento reforça que ninguém entra naquele lugar sem deixar alguma parte de si. Para trás, backrooms. Um não lugar vale a pena porque entrega mais do que sustos. É uma história sobre pessoas consumidas pela culpa, pelas memórias e pela recusa em mudar. Clark escolhe permanecer preso. Mary tenta seguir adiante, mas carrega as marcas do labirinto. Agora quero saber sua opinião. Mary escapou
Ou o final ainda acontece dentro dos backrooms? Comente, deixe o like, inscreva-se no Resumo Popcorn e clique no vídeo que está aparecendo na tela. Até a próxima. Tchau.